nos estão assistindo. Meu nome é Gilberto, eu sou autor dos livros de história do Sistema Poliedro. E com relação a essa prova de hoje do Enem, a prova de primeiro dia, particularmente na prova de humanas e mais particularmente ainda na prova de história, algumas considerações são necessárias. A primeira delas é que é uma prova longa. Eu acho que não chega a ser uma prova difícil de modo algum, mas ela é trabalhosa. Se levar em consideração que o aluno está submetido a 90 questões, textos muito longos, alternativas longas, isso demanda tempo, que acaba sendo um componente complicado na realização de uma prova desse tamanho. Outra ressalva que se pode fazer é com relação à interdisciplinaridade, que o Enem tanto alardeia e utiliza muito pouco nas provas. Quanto ao nível em si das questões, de um modo geral, me pareceu uma prova boa, melhor do que nos anos anteriores. Cabe uma ressalva numa questão. Não vou mencionar número, porque as versões variam, mas a questão que começa com uma carta enviada pelo Cristóvão Colombo aos reis da Espanha, e na qual eu acho que, na questão em si, eu acho que existem no mínimo duas alternativas aceitáveis. A alternativa E, que falava da questão de cidades fundamentais como centros administrativos, mas também a alternativa B, que falava da guerra justa, que é um elemento de conquista, principalmente levando-se em consideração que a conquista se dá nas áreas onde se encontrava essa riqueza. Creio sinceramente, você aluno, eu acho que concorda comigo, que o Enem vai ser obrigado a considerar as duas alternativas como corretas. Fora isso, uma prova tranquila. Eu acho que não houve maiores problemas, eu acho que é um avanço em relação às questões anteriores, ao lado, evidentemente, dessas pequenas ressalvas que eu mencionei. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou professor de Geografia aqui do Poliedro e estou aqui para comentar sobre a edição 2012 da prova do Enem. Foi uma prova bem contextualizada, o que é padrão, o que é normal das provas das edições anteriores do Enem. Foi uma prova baseada em temas batidos, temas clássicos de geografia, envolvendo migração, envolvendo agricultura, que é tema corrente em basicamente todas as edições do Enem. Uma prova que abordou pouco a questão do meio ambiente, foi uma questão envolvendo a poluição hídrica e outra a energia eólica no caderno de Ciências da Natureza. Atualidades, curiosamente, pintou pouco esse ano e a geopolítica basicamente está abortada nessa edição. Vale lembrar uma homenagem da prova ao cantor Luiz Gonzaga, numa questão clássica sobre a migração do Nordeste, dos nordestinos, para vários cantos do país. E é isso, né? Uma prova que não ofereceu um grande grau de dificuldade para os alunos, tenho certeza que os alunos estavam preparados para resolver uma prova, a exigência ela não foi alta, muito pelo contrário. E é isso, né? Até a próxima, muito obrigado. Olá, eu sou o professor Elias Avancini e vou fazer comentário a respeito da prova de Biologia do Enem. No geral, a prova ela foi bastante abrangente. Ela cobrou diversos tópicos da biologia e sem muita profundidade de conteúdo. Então, conteúdos mais superficiais, não cobrou detalhes muito profundos. Então, isso já é meio perfil esperado para o Enem. A cada ano eles vão apertando um pouquinho mais o conteúdo. Então, mas em relação ao ano passado não foi, né, um aperto assim tão significativo. O enunciado, no geral, também foi claro, tá, de cada questão. Tinha um texto de apoio, de apresentação, ele ajudou no entendimento, né, da questão. Então, isso não ofereceu grande dificuldade. A gente só tem um reparo. Foi uma questão referente a cerrado. Empregou uma nomenclatura não muito usual e cobrou aspectos irrelevantes diante dessa paisagem fitogeográfica do Brasil. Infelizmente, o aluno teria que chegar à resposta praticamente por exclusão. Bom, isso não inviabiliza a questão e nem a totalidade da prova de biologia. Então, ela
cumpriu o seu papel de fazer uma seleção dentro daquilo que o Enem se propõe a fazer. Então, sucesso para vocês! Olá, queridos alunos, olá, internautas, eu sou Daniel Gomes e eu sou professor de Sociologia aqui do Poliedro. Eu vou comentar um pouquinho para vocês como é que foi a prova de Sociologia do Enem, como é que apareceu a Sociologia nos temas. Então veja, lembre-se que a prova do Enem é uma prova com uma proposta interdisciplinar. Então muitas coisas que a gente trabalhou na aula de Sociologia, em Sociologia, pode ter aparecido junto com História, junto com Geografia e até mesmo com outras áreas. Você que fez a prova percebeu que o que apareceu foram os temas clássicos que a gente trabalhou em sala de aula. Então apareceu, por exemplo, o tema da liberdade. No caso de Montesquieu, apareceu uma visão, que era a visão de Montesquieu, que é a visão clássica da liberdade, né? de que a lei não é um limite à liberdade, mas de que, pelo contrário, a sua liberdade se realiza quando você aceita a lei. Né? Aceitação da lei como uma forma de uma ação livre. Né? Então você pensar questões como a liberdade, como essa questão do Montesquieu, articulando sempre a textos, articulando a imagens, né? Alguns textos mais complexos, outros mais tranquilos. Houve uma outra questão que pegava a parte de Sociologia, que é interessante a gente comentar. A questão tinha dois textos. Um texto do Norbert Elias, de um livro famoso chamado Processo Civilizador, e um texto tratando da violência no Brasil. O texto sobre o processo civilizador dizia, por exemplo, que o processo civilizador dependia da repressão a diversos impulsos. E no Brasil, vocês vão lembrar que a gente trabalhou isso num curso de Sociologia, a violência está institucionalizada, seja na forma da corrupção, que trabalhamos em sala, a corrupção como uma forma de violência, né? Seja na forma das brigas de torcida ou outras coisas. Como a violência está institucionalizada no Brasil, é preciso que neste processo civilizador o Estado brasileiro controle isso de alguma forma, né? Mude isso, esses problemas históricos do Brasil, como o patrimonialismo, e é isso que estava trabalhando a questão. Então veja esses temas clássicos como a violência, como a liberdade, você viu muito na prova o tema do trabalho, apareceu na prova também uma questão que a gente discutiu bastante em sala de aula, como a questão da indústria cultural. Vimos em sala de aula, e isto caiu na prova no caso da obesidade, de como a indústria cultural constrói conceitos de beleza e muitas vezes as pessoas, por não se adaptarem a este conceito de beleza, se sentem mal, né? Não ficam tranquilas. Então veja, a criação do eu ideal, da beleza, é a beleza como uma coisa exterior ao homem, criada pela indústria cultural, por diversos meios, né? E não uma coisa que o homem define por si só. Isso é outro tema que a gente discutiu em sala de aula também, ao longo desse ano. Então veja, né, que a prova de Sociologia aborda vários temas, indústria cultural, liberdade, violência. Estou colocando aqui para você se lembrar, sempre articulando com textos, com imagem, comparando então a questão sobre a violência, pedindo para você articular uma proposta sobre a civilização feita por um autor europeu, que é o Norbert Elias, e articular isso no Brasil. Né? Então a articulação entre contextos diferentes, pegando esses temas clássicos, aparecendo também na prova de História. Havia uma questão, por exemplo, com um texto do Kant, chamado O que é Iluminismo ou O que é Esclarecimento, na qual você deveria pensar novamente a questão da liberdade, da autonomia. Há instituições sociais, como a igreja, como o Estado, e o Kant mostra que a autonomia, a liberdade, se dá quando o homem passa a decidir por si só o que é certo e o que é errado, o que ele pode ou não pode fazer, e não simplesmente aceitar o que essas instituições colocam, né? Então o homem se tornará maior, independente, autônomo, livre, quando decidir por si só estas questões. Então uma prova, né, como você está vendo, com bastante discussões, e uma prova, né, que eu tenho certeza que os alunos do Poliedro não tiveram nenhuma dificuldade de resolver. Um grande abraço. Olá, eu sou o professor Gui, professor de Filosofia do Sistema Poliedro, e eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a prova de hoje de Filosofia do Enem. O que a gente pode perceber é que cada vez mais o Enem tem se especializado em trazer autores tradicionais da filosofia. Então não existe mais tanto aquela confusão que existia nos anos anteriores entre a filosofia, a sociologia, a história, né? Uma coisa meio híbrida aí que está começando a se destacar, está começando a se tornar algo mais especializado. E a gente pode perceber isso com a abordagem de algumas questões, como por exemplo a questão do Platão, que traz essa relação importante entre o Platão
e o Parmênides, né? A gente sabe que o Parmênides e o Heráclito foram filósofos pré-socráticos que trouxeram importantes discussões sobre a questão do mundo dos sentidos e a questão também do mundo das ideias, que o Platão vai fazer uma síntese no mito da caverna e vai estabelecer, né, justamente esse conflito, um conflito entre o mundo material, esse mundo das sensações, o mundo dos sentidos, e o outro mundo, que é o mundo das ideias, que apareceu na prova como, né, o mundo aí da razão, o mundo da racionalidade que a gente deveria seguir, né, contra as ilusões do mundo dos sentidos. Outra coisa importante também que eu queria abordar com vocês aqui é a relação, né, feita justamente com uma discussão sobre as ideias do Kant. O Kant é um outro autor da filosofia, um outro filósofo muito tradicional e que foi trabalhado também na prova em relação, né, a vários assuntos, aí, incluindo a liberdade, incluindo a autonomia que a ciência traz para o ser humano. E também sem deixar, né, de abordar a escola de Frankfurt, passando pelo Adorno e pelo Horkheimer, em relação à questão, né, da chamada lipofobia, né, da cultura da industrialização e da indústria de massa, se destacando aí como uma discussão aí em relação à obesidade. E para finalizar, eu queria também conversar um pouquinho sobre uma comparação de uma questão entre o Descartes e o Hume. Então, autores tradicionalíssimos da filosofia para discutir a questão também da objetividade ou da subjetividade na ciência. E justamente essa questão, o mundo dos sentidos, ele consegue gerar conhecimento tanto quanto a racionalidade? Então, achei uma prova bastante pontual nesse sentido. A filosofia foi trabalhada de uma forma mais específica. Eu espero que vocês tenham ido super bem. Olá, meu nome é Edu e eu venho hoje para comentar sobre a prova do Enem 2012. A prova de Física do Enem foi extremamente ampla e foi uma prova muito clássica, abordando todos os temas do ensino médio. A prova teve questões de mecânica, teve questões de eletricidade, ótica, termo e ondulatória. A prova exigiu do aluno interpretação de texto, capacidade de interpretar gráficos, análise de dados com uma boa dose de cálculo. Foi uma prova abrangente e clássica, que com certeza selecionou os melhores alunos para as melhores universidades. Olá, senhores. Meu nome é Guilherme Bastos Jorge, eu sou professor de Química do Sistema de Ensino Poliedro, autor do material. Eu vou fazer alguns comentários sobre a prova do Enem que foi realizada hoje e a equipe de Química acabou de resolver. Foi uma prova que apresentou uma ótima lateralidade, cobrou um grande número de assuntos em 15 questões que nós classificamos como questões de Química e foram questões que não apresentaram grande profundidade, não exigiram grande nível técnico dos alunos, mas é uma prova que vem caminhando para isso ano a ano. Nós notamos esse ano uma prova sem problemas, uma prova sem ambiguidades, uma prova bem feita, mas uma prova que ainda pode trazer algum grau de dificuldade um pouco maior para selecionar alunos de alto nível para as grandes universidades brasileiras. Nós notamos que em Química Orgânica o Enem se aproximou de um nível um pouco mais alto. Nós gostamos da prova de Química Orgânica. Algumas questões sobre ligações químicas e solubilidade de substâncias muito boas, como a questão da vitamina e como a questão relacionada à solubilização em química orgânica. E o restante da prova, em termos de química geral e fisicoquímica, foi uma prova sem muita profundidade, mas pelo menos com questões que não apresentaram situações dúbias. Uma questãozinha de radioatividade, uma questão de osmose, uma questão de reações inorgânicas, uma questão de teoria atômico-molecular, uma questão de estequiometria. É uma prova que vem melhorando ano a ano. E esse ano eu achei que foi uma prova bastante satisfatória. A equipe gostou da prova e achamos que ano a ano ela pode ficar ainda melhor. Um abraço a todos.